Em uma guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, a China vence, pois não depende muito do mercado americano. Isso representa cerca de 12% das exportações da China. A China vai se sair bem, é apenas uma política tola. Estamos sob o governo de uma única pessoa nos Estados Unidos. Nosso sistema político está em estado de colapso. É oficial. Donald Trump está acelerando o colapso da economia dos Estados Unidos da América e prejudicando a posição global da América. Enquanto isso, o presidente da China viaja pelo mundo, garantindo novos acordos comerciais com economias em rápido crescimento e preparando seu país para o intenso próximo capítulo nas relações Estados Unidos da América, China. As tarifas são a arma de escolha de Trump contra a China, mas a natureza intermitente dessas tarifas criou uma completa reviravolta na política, confundindo governos, abalando os mercados internacionais e tornando quase impossível prever o que virá a seguir. Neste canal, tem sido desafiador trazer atualizações consistentes, pois as metas mudam a cada 2 dias. Mas uma coisa não mudou. Não importa como isso termine, a China vai ganhar essa guerra comercial. Enquanto Washington está em caos, Pequim avança com disciplina. Após ser surpreendida no primeiro mandato de Trump, a China passou anos planejando suas próximas jogadas. Sempre que os Estados Unidos da América agem, a China reage com um contra-ataque estratégico, sabendo precisamente onde pressionar. E agora está ficando dolorosamente óbvio. A administração Trump não tinha plano, não tinha previsão e nem mesmo uma compreensão de como as tarifas realmente funcionam. Trump insiste que as tarifas farão outros países pagarem aos Estados Unidos da América. Porém, na verdade, o custo está sendo absorvido pelas empresas americanas e repassado ao consumidor dos Estados Unidos da América. Neste vídeo, analisamos o estado atual da guerra comercial de Trump, mostrando os danos causados à economia americana e por que, independentemente do que ele faça, a China está vencendo. Mas fique até o final, pois mostrarei uma forma direta de lucrar com esse caos. E vem de uma das indústrias mais vulneráveis do mundo, em um setor da economia em que a China controla 90% da produção global. E isso são minerais de terras raras? Vamos mergulhar nisso. Uma das maiores ilusões que impulsiona essa guerra comercial é a visão inflada da administração Trump sobre a economia americana, especialmente sobre o consumidor americano. Segundo os principais funcionários dos Estados Unidos da América, a China não tem escolha a não ser fechar um acordo. A equipe de Trump quer convencê-lo de que Pequim anseia desesperadamente pelo acesso ao mercado consumidor americano. Como resultado, a América detém todas as cartas. Isso ocorre quando um país passa a acreditar na própria propaganda. Pegue direto da boca do bilionário secretário de Comércio Howard Lutnick. Eles não têm uma mesa com Donald Trump, ou não têm. Mas, vamos ser claros, nós somos o maior cliente deles, de longe, de longe, de longe. O consumidor americano compra tudo da China. Eles não podem se dar ao luxo de ficar sem nós, e é onde estamos hoje. Lutnick e Washington estão presos nos anos 90. Eles acreditam que os Estados Unidos da América são o centro absoluto da economia mundial e que os outros países apenas tentam vender para eles. Mas esse excepcionalismo americano desatualizado se tornou um enorme ponto cego estratégico. Apesar da base de consumidores dos Estados Unidos da América ainda ser expressiva, já faz tempo que deixou de ser o motor global. O crescimento real está ocorrendo em outros lugares, e a China é agora o principal parceiro comercial da maioria dos países, diferente do mapa global dominado pelos Estados Unidos da América há cerca de 25 anos, e essa mudança importa. Enquanto os Estados Unidos da América estão presos fantasiando sobre a era dourada que não existe mais, a China passou a última década construindo um futuro econômico real. Da América Latina à África ao Sudeste Asiático, Pequim tem investido, negociado e formado relacionamentos. Enquanto isso, os americanos estão se afogando sob a inflação, com aluguéis disparando e contas de supermercado acumulando. Este não é um país de consumidores com dinheiro sobrando para novos produtos chineses de alta tecnologia, pois 60% dos americanos estão apenas tentando sobreviver de um salário para o outro. Quando autoridades americanas dizem que a China precisa acessar o mercado dos Estados Unidos da América, estão totalmente desconectadas da realidade. Eles não apenas superestimam o mercado americano, como também subestimam muito o mercado chinês. Ao contrário de estereótipos antiquados, a economia chinesa não depende mais das exportações. Como este gráfico da economia global ilustra, as exportações agora representam apenas 19,7% do produto interno bruto da China, bem longe do pico de 36% em 2006, mostrando uma rápida diminuição da dependência de bens exportados e um aumento do poder do consumidor chinês doméstico. Para comparar, a média do produto interno bruto de um país proveniente de exportações é superior a 45%.
Isso significa que a China, com 19,75%, depende muito menos de exportações do que a maioria dos países. A China se tornou seu próprio melhor cliente, com 80% da atividade econômica vindo do consumo doméstico. Embora os oficiais americanos ainda vejam a China como uma oficina de exploração que produz mercadorias baratas para o Walmart, essa versão da China mudou-se para outro lugar há muito tempo. O principal destino de exportação da China não é os Estados Unidos da América há quase uma década. O principal parceiro desde 2016 é o bloco da Associação de Nações do Sudeste Asiático, onde o comércio tem aumentado constantemente. Ao mesmo tempo, a porcentagem de exportações chinesas para os Estados Unidos da América caiu de 19% em 2018 para menos de 15% em 2024. Pequim planejou essa mudança, Washington não. Enquanto isso, o mundo começa a perceber. Países antes alinhados à liderança americana agora resistem abertamente. Até mesmo alguns dos aliados mais próximos de Washington estão denunciando Os Estados Unidos da América estão fazendo exigências impossíveis, a teoria está confusa e sem consistência alguma, o que configura intimidação. No entanto, se o Japão fosse negociar sobre o que eles têm dito, bem, para dizer de forma direta, seria semelhante a um delinquente extorquindo alguém. Isso é um representante do governo japonês indo tão longe a ponto de comparar os Estados Unidos da América a um extorsionário estilo máfia. E não é só conversa. Japão e Coreia do Sul assinaram novos acordos comerciais trilaterais com a China em resposta direta às tarifas de Trump, superando relações tensas de longa data. Enquanto isso, o Vietnã, que possui uma relação historicamente tensa com Pequim, recebeu Xi Jinping para uma visita de alto nível e assinou um recorde de 45 novos acordos comerciais. Estamos vendo em tempo real que os Estados Unidos estão sendo isolados enquanto o mundo se reorganiza e Pequim. Francamente, eles deixaram de ser gentis. Em contraste com suas reações mais tradicionais e mais passivas às ações da América, os funcionários do governo chinês começaram a postar declarações notavelmente desafiadoras, mantendo sua posição e denunciando a utilização de tarifas para coagir e intimidar outras nações. A China está totalmente preparada para lutar até o fim, porque o mundo é grande o suficiente para que os Estados Unidos não sejam a totalidade do mercado mundial. Então, se os Estados Unidos querem seguir nessa direção de se fechar completamente para o mercado chinês, seja meu convidado. A China perderá o mercado dos Estados Unidos da América, que corresponde a 15%. Não nos importamos. Realmente não. Nós não nos importamos. A China está aqui há 5.000 anos. Na maior parte do tempo não havia Estados Unidos e nós sobrevivemos. E se os Estados Unidos quiserem intimidar a China, lidaremos com a situação sem os Estados Unidos. E esperamos sobreviver por mais 5.000 anos. Victor Gao, vice-presidente do Centro para a China e a Globalização, fez uma afirmação ousada que não ameniza o que os chineses pensam sobre as ações de Trump. Você sabe que as relações entre Estados Unidos da América e China estão tensas quando a embaixada chinesa em Washington, Distrito de Colômbia, compartilha vídeos de Ronald Reagan para lembrar aos americanos que tarifas nunca funcionam. Ao longo dos últimos 200 anos, não apenas o argumento contra tarifas e barreiras comerciais ganhou quase unanimidade entre os economistas, mas também se provou no mundo real, onde vimos nações de livre comércio prosperar enquanto países protecionistas ficam para trás. O experimento mais recente da América com o protecionismo foi um desastre para os trabalhadores deste país. Quando o Congresso aprovou a tarifa Smoot-Hawley em 1930, nos disseram que isso protegeria a América da concorrência estrangeira e salvaria empregos neste país, a mesma linha que ouvimos hoje. O resultado real foi a Grande Depressão, a pior catástrofe econômica da nossa história. 25% dos americanos perderam o emprego. Porém, atualmente, alguns políticos americanos usam o protecionismo como uma forma barata de nacionalismo. Devemos ter cuidado com os demagogos que estão prontos para declarar uma guerra comercial contra nossos amigos, enfraquecendo nossa economia, nossa segurança nacional e todo o mundo livre. Está sendo forçado a recuar. Ele concedeu amplas exceções para produtos chineses, especialmente tecnologia como iPhones e PCs. Isso ocorreu após líderes da indústria e CEOs como Tim Cook supostamente implorarem para ele mudar de direção. A Apple alertou o governo Trump que os iPhones custariam milhares ou até dezenas de milhares de dólares a mais se fossem produzidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América não possuem capacidade para reconstruir essas cadeias de suprimentos no curto prazo. Em resposta às isenções, Pequim ainda não suspendeu suas tarifas.
De fato, eles intensificaram, impondo proibições de exportação em terras raras pesadas, cruciais para a fabricação de defesa dos Estados Unidos da América. Mas o que acontece a seguir? Quero destacar uma história que vai além da simples geopolítica. Porque, por trás de cada guerra comercial, míssil e sistema de alta tecnologia, há uma cadeia de suprimentos de minerais de terras raras necessária para alimentar essas indústrias. E há um metal em particular que pode muito bem determinar o resultado de futuros conflitos, e esse é o antimônio. O antimônio, apesar de pouco conhecido, é essencial para os sistemas de defesa modernos. Sem ele, não há balas perfurantes, sistemas de orientação de mísseis, retardantes de chamas para equipamentos militares e alguns semicondutores e tecnologia nuclear param de funcionar. É absolutamente essencial. Porém, eis o problema. Os Estados Unidos da América quase não produzem isso. China e Rússia dominam o fornecimento global. Recentemente, a China proibiu as exportações de antimônio, elevando os preços para mais de $60 mil por tonelada. Isso não é apenas volatilidade do mercado, mas um risco à segurança nacional. O Pentágono e os aliados da OTAN estão cientes disso, criando uma oportunidade. Entre a Military Metals Corp, ticker MILI, no Canadá, e MILIF, nos Estados Unidos, eles são uma das únicas empresas de capital aberto focadas em garantir um fornecimento de antimônio controlado pelo Ocidente, e seu projeto principal está localizado na Eslováquia, bem no coração da Europa. Isso não é uma aposta em estágio inicial de exploração. Seu ativo eslovaco contém mais de 60 mil toneladas de minério de antimônio de alta qualidade. Originalmente estimado por geólogos soviéticos, a empresa está atualizando para os padrões modernos. Nos preços atuais, esse minério poderia valer mais de $3 bilhões. Mas é aqui que as coisas ficam fascinantes. O governo dos Estados Unidos da América reconheceu essa vulnerabilidade. Em 2022, concedeu aos Estados Unidos dólar americano 1,83 bilhão à Perpetua Resources, uma desenvolvedora de antimônio em Idaho, sob a Lei de Produção de Defesa. A Perpetua, PPTA, agora tem um valor de mercado de mais de $1 bilhão americanos, baseado principalmente no valor estratégico de seu projeto de antimônio. A Perpetua provou que há um valor de mercado de $1 bilhão americanos, esperando por empresas que possam ajudar o Ocidente a escapar do domínio da China sobre recursos naturais críticos. No momento, a Military Metals está entre as poucas empresas no mundo posicionadas para seguir esse caminho. A Military Metals é uma oportunidade promissora em um setor que logo se tornará popular enquanto o Ocidente busca garantir minerais críticos. Além do projeto na Eslováquia, a empresa possui outros planos. No Canadá, eles têm a mina Westgore. Um ex-produtor ainda tem pilhas de minério da produção histórica que estão prontas para reprocessamento. Isso não é sobre construir do zero. Trata-se de reviver ativos estratégicos negligenciados em um momento em que a demanda global está explodindo. Com os gastos de defesa da OTAN estimados em 1,5 trilhão e os estrategistas militares dos Estados Unidos da América buscando cadeias de suprimentos domésticas e aliadas, a Military Metals pode ser o tipo de empresa que o mercado está prestes a valorizar. E para os investidores de varejo, especialmente aqueles que acompanham a defesa, segurança nacional ou metais estratégicos, esta é uma das pouquíssimas oportunidades puras de antimônio disponíveis publicamente no momento. Deixemos claro, a guerra tarifária e a batalha comercial entre Estados Unidos da América e China não terminarão tão cedo. E com a China processando mais de 90% dos minerais raros do mundo, é o setor em que os Estados Unidos são mais vulneráveis. Os governos ocidentais devem repatriar as cadeias de suprimentos de minerais críticos, e esta empresa merece atenção. Donald Trump iniciou a guerra comercial acreditando ter vantagem, mas até a mídia tradicional americana não consegue mais esconder a verdade. O Wall Street Journal afirma que a China desafiou Trump e aparenta ter vencido esse embate. Todo esse caos com a política comercial indo e voltando fez exatamente o que você esperaria. Lançou todo o mercado global em desordem. A incerteza atual impede as empresas de planejarem além de poucos meses e realizarem os investimentos de longo prazo necessários para a manufatura. A China é a fábrica do mundo, e se você está fazendo quase qualquer tipo de negócio hoje, é provável que suas cadeias de suprimentos passem pela China em algum momento. Mas essas tarifas destruíram essa base. Negócios familiares, até grandes corporações multinacionais, agora estão presos entre custos crescentes e nenhuma visibilidade do que acontecerá a seguir. E então, aqui estamos nós, presos na mira do ego de um homem em uma guerra comercial que ele nem mesmo entende. Donald Trump prometeu tornar a América grande novamente, mas entregou o caos. Preços disparando, alianças quebradas e uma estratégia econômica tão errática que está afugentando investidores, alienando parceiros e levando a economia dos Estados Unidos da América direto para um precipício.
Enquanto isso, a China permanece calma e estratégica, expandindo sua influência, formando parcerias comerciais e fortalecendo sua posição como pilar central da economia global. O que presenciamos não é só uma falha política, é a desintegração sistemática da credibilidade americana no cenário mundial. Um presidente que prometeu força expôs fraqueza. Uma guerra comercial para paralisar a China está, na verdade, acelerando a queda do dólar, o colapso do soft power americano e uma mudança global em direção a um novo centro econômico no Extremo Oriente. O pior é que tudo isso era evitável. Os Estados Unidos da América não estavam em desvantagem. Foi superado por um país que estudou seu oponente, agiu deliberadamente e não recuou. Enquanto Trump aguarda um telefonema de Xi Jinping que pode nunca ocorrer, o mundo já está avançando. Agradeço a todos pelo incrível apoio e espero vê-los em nosso próximo vídeo em breve.